sem dúvida, orando ao Senhor. E no final vamos orar por todos esses pedidos, né? Por todos esses pedidos, no nome do Senhor Jesus. Vamos ler, então, Apocalipse, capítulo 3. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia. Se tem mais gente aí na sua casa, chama todo mundo. Ela vem aqui meia hora, né? Meia hora, são 8h30, às 9 horas eu prometo encerrar, né? O estudo e só fazer a oração. Então, às 9, meia hora, só para a pessoa sentar aí e ouvir o estudo da Palavra de Deus. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. É Jesus falando com a igreja. E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. E o verso 6, que o pastor Alessandro já destacou aí: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a sua palavra. Sardes, a igreja morta. A igreja morta. A gente que é pastor vai em muitos velórios, né? A gente vai em muitos velórios. E é interessante que um negócio interessante é que tem gente defunto, gente que morreu, e que fica mais bonito depois que morre do que quando era vivo. É. Hoje em dia eles passam batom na pessoa, passam um pó de arroz aqui assim, você tá entendendo? Arruma o cabelinho dele direitinho, uma roupa bacana. E você chega lá e fala: esse freguês aqui era até bonitinho. Gente que fica parecendo que está vivo, mas na verdade está morto. Essa igreja de Sardes é a igreja morta, muito bonitinha. Ela era muito bonitinha, né? Mas estava morta. Estava com cara de quem vive, estava coradinha, né? Mas ela é um defunto preparado, bem maquiada, vestida ricamente. Ela impressionava os outros, né? Mas não porque tinha vida, ela impressionava pela sua aparência. Mas, na verdade, ela era um defunto que, inclusive, cheirava mal. É a igreja de Sardes. Muitas igrejas hoje estão parecendo com essa, infelizmente. Morreram e não sabem. Já morreram, mas não sabem. Aliás, onde está essa igreja de Sardes hoje em dia? Não está. Ela desapareceu do mapa. Ela não existe mais. Isso vai acontecer com as igrejas que não forem relevantes, com as igrejas que não forem fiéis à palavra do Senhor e que não realmente buscarem corrigir os erros. Como as outras cartas, as outras 4 que nós já vimos, a igreja em Sardes tem um destinatário e um remetente, né? O destinatário é sempre ao anjo da igreja. Já dissemos diversas vezes que o anjo da igreja é o pastor da igreja, o mensageiro da igreja. Esse é o anjo da igreja. Então, repita,
O que a igreja tem que ouvir, Jesus vai revelar ao pastor. Ao pastor. Deus não passa à frente das leis que ele mesmo criou. O destinatário, como já disse também, Jesus, ele se revela, se apresenta a cada igreja como uma personagem diferente, ou seja, que se identifica com aquela igreja. A Sardes, ele se apresenta aí no versículo 1 do capítulo 3, que lemos, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O 7 tem uma representatividade de totalidade, né? Na nossa cultura, talvez, o 10 representa isso, né? O 10. Na nossa cultura, o 10, se uma criança foi bem na prova, tirou 10, não é isso? Nota 10. Até no futebol, você tem camisa 10. Na nossa cultura, parece que o 10 ele significa essa completude, né? Mas, naquela cultura, o 7 era o número da perfeição, o número da completude. Tanto é que, na pergunta do apóstolo Pedro a Jesus, né, que eu devo perdoar até 7 vezes, ou seja, tá bom, né, 7 vezes está completo, já deu. Uma pessoa que você tem que perdoar 7 vezes, Jesus falou, não, até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus fala que há um número ainda mais completo, há um perdão mais completo nesse caso. Pois bem, então o 7 representa essa totalidade, algo completo, algo pleno. Jesus, então, ele representa a plenitude do próprio Deus, né? Os 7 espíritos talvez representem, né, a ação plena do Espírito Santo na vida da igreja. Porque agora a revelação da Trindade, na sua revelação e relação com a criação, estava completa. O Deus Pai, Criador de todas as coisas, o Deus Filho, que vem para ser o Salvador e Senhor, e o Deus Espírito Santo já haviam sido manifestados. A revelação estava completa. Não é à toa que o Apocalipse é o último livro dessa revelação. Então, a revelação está completa, está plena. O Espírito Santo, inclusive, ele já habita entre nós. Nós não precisamos pedir, inclusive, para que o Espírito Santo venha. Não, ele já veio, a ação dele é completa. No Pentecostes, ele fez a ação completa. Então, é como se Jesus se apresenta agora como a revelação máxima, plena, os 7 Espíritos, né? E as 7 estrelas, né? As 7 estrelas aparecem em Apocalipse 1:20, aparece aqui. Vejam que são 7 igrejas também, ou seja, as 7 igrejas, elas representam, então, nesse caso de completude, a totalidade das igrejas. Por isso que as nossas igrejas atuais, elas estão contempladas nessa revelação de Jesus, né? E aí nós temos, então, a plenitude da Trindade revelada na revelação da própria Escritura, né? Da própria Escritura. Cada igreja recebe de Jesus um diagnóstico, né? uma, uma, é, um resultado de um exame. No verso 1, Jesus diz assim à igreja de Sardes: tens nome de que vive, ou de que vives, mas estás morto. Aos olhos das outras igrejas, Sardes era uma igreja bela, né? Se fosse hoje, talvez Sardes teria um belo templo, um lindo coral, não é verdade? Se orgulhasse dos seus diversos ministérios. Mas aos olhos de Cristo, não passava de um defunto bem produzido.
Era uma igreja tomada pela indiferença e pela apatia. Essa igreja nos faz ficar atentos. Atentos para quem nós vivemos. Para que existe a igreja? É para servir aos homens? É para adaptar-se aos costumes humanos? É para servir ao gosto das pessoas? Ou é para servir a Cristo? Ou é para agradar a Cristo? Ou é para louvar a Cristo? Ou é para pregar o evangelho de Cristo? Não adianta estar muito bonito, aparecer na mídia. Não adianta ter muito nome. Não adianta ter muita fama. Se não serve a Cristo. Era uma igreja também que falhava na vigilância. No verso 2 do texto que lemos, o Senhor diz assim: seja vigilante, igreja de Sardes, né? Seja vigilante. Espiritualmente, os discípulos e as igrejas, elas caem também por falta de vigilância. A igreja precisa estar vigilante. Quando Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, diz: sejam sóbrios, estais atentos, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está falando com as pessoas do mundo, não. Ele está dizendo a igreja. É a igreja que tem que estar vigilante. Vigilante em relação aos falsos mestres que procuram devorá-la, né? Vigilante em relação à ação do próprio inimigo contra a igreja. Irmãos, eu tenho dito isso e pude, inclusive, lá no retiro dos pastores do Vale do Aço, né, que eu estive falando lá para aqueles pastores, com todos os cuidados nós tivemos ali, e parabenizei a eles, sabe? A gente sabe que tem, de fato, uma pandemia no mundo, não é brincadeira, não acabou, né? Infelizmente, agora a nossa cidade, como já disse, voltou para isso. E a gente precisa estar atento a isso, sim, ter os cuidados necessários. Mas, por outro lado, irmão, a igreja e os pastores não podemos nos acomodar. Eu disse assim, nós somos uma equipe, nós somos agora soldados num quartel. Nós estamos nos preparando para a batalha. E nós, os pastores, estamos ou precisamos estar na linha de frente. O povo diz por aí, né? O médico, o enfermeiro, o infectologista, não sei quem, é indispensável. Na onda vermelha, por exemplo, só funciona o serviço indispensável. A igreja é um serviço indispensável. O ministério pastoral é um serviço indispensável. Se os pastores ficarem dentro de casa, em home office, as ovelhas vão morrer. Um serviço indispensável, precisamos estar atentos, porque um vírus lançado pelo capeta, porque não foi Deus que lançou o vírus, só pode ser esse bicho endemoniado que mandou esse tal de vírus, não foi? Parou o mundo. Nós estamos tudo amordaçado, andando para a rua, tudo parecendo um bandido por meio da rua fora. Vigiai, seja vigilante, igreja de Jesus. Estejamos atentos, cumprindo os protocolos, sim, senhores. Mas a igreja, ela marcha, a igreja é indispensável. Se a farmácia é indispensável, o hospital é indispensável, não sei mais quem é indispensável, a igreja, mais do que tudo, é indispensável, ela é hospital espiritual. Nós não podemos descuidar da ação do inimigo. Mas, por outro lado, essa vigilância ela deve ser em relação à vinda do próprio Jesus. Irmãos, nós estamos tão desapercebidos da segunda vinda, que essa onda de pandemia, para mim, ela tá sendo muito boa porque as pessoas estão com medo de morrer, estão com medo de ir para o inferno. Oh, beleza, glória a Deus. Que bom. Os crentes parecem que estão mais com medo de morrer do que todo mundo. Mas tudo bem. Mas nós precisamos ficar atentos. Jesus está às portas. Não sei se esse é o princípio de dores do que fala a Bíblia. Não sei se é o princípio.
mas eu sei que a coisa está complicando. E eu vou dizer de uma percepção minha, Hélio, isso é experiência minha, percepção minha. Eu creio que Jesus vem ainda na nossa geração. Eu creio. Eu creio que esses olhos, não são olhos espirituais, mas esses olhos verão Jesus vindo com poder e grande glória. Eu creio. Eu sonho com isso e oro por isso, pela volta de Jesus. Que maravilha, né? Tem aquele hino do cantor cristão tão bonito, agora cantou esse hino tão bonito aí, né? Parabéns a Nadine e a equipe, mas aquele hino fala, eu tenho de Jesus saudade. Aí, pastor Duval, lembra desse? Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? Eu tenho. Eu espero Jesus nessa geração. Eu quero ver, quero muito ver. Portanto, quando a Bíblia diz para a igreja de Sardes, seja vigilante, ela precisa ser vigilante, não é? Em relação a, aos falsos mestres, à ação do inimigo, mas em relação à própria vida, segunda vida de Jesus. E por que aquela igreja tinha que ser vigilante? Olha o versículo 2 comigo. Jesus diz assim para ela: confirma o restante que estava para morrer. Confirma. Havia um restante lá em Sardes. Não estava tudo perdido, não. Tinha uma meia dúzia de seis, como dizia meu pai, quando queria falar de um pequeno grupo de pessoas, né? Tinha uma meia dúzia de seis lá em Sardes que não se dobravam. A igreja estava quase morta, mas havia uma esperança de salvar alguns e até, quem sabe, de reavivar aquela doença. Oh, glória. No necrotério de Sardes havia alguns crentes que ainda respiravam, talvez com aparelhos, mas estava ali, respirando. É assim também hoje. Jesus quer restaurar as igrejas, a sua verdadeira missão. A história aqui da nossa igreja é tão linda, tão linda. Eu tenho buscado estudar, lido atas, porque eu quero escrever a história da nossa igreja. Já falei com o irmão Cici, ele que é o nosso a nossa história viva, né? Ele e sua esposa, a irmã Lacide. E eu vejo quanta coisa boa Deus tem feito, quanta coisa boa na nossa igreja, né? Como essa igreja tem sido relevante. E será ainda mais. Mas é necessário que aqueles que estão vivos, que estão respirando, que estão buscando ao Senhor, eles se manifestem. Eles se manifestam. E a Bíblia diz mais, a igreja de Sardes era uma igreja cujas obras não eram obras íntegras ou perfeitas diante de Deus. Interessante, a palavra perfeição, daí vem a ideia também do 7, lá sempre a integridade, a completude, a perfeição, essa é a ideia, né? Em algumas traduções, por exemplo, aparecem as suas obras, não achei as suas obras perfeitas diante de Deus, e outra tradução diz não achei as suas obras íntegras. É a mesma coisa. A perfeição, integridade, completude, plenitude é a mesma coisa, nesse sentido aqui. O que é a integridade? É a qualidade daquilo que é íntegro, que é completo, pleno, que não falta nada. Veja que ela tinha obras, mas não tinha integridade. Isso pode nos levar, infelizmente, tem nos levado a um cristianismo de aparência. Sabia disso? E quando eu falo nós, estamos referindo à cristandade de modo geral, aos cristãos de modo geral, claro. Claro que é para nós, como igreja, aprendermos, mas é no sentido geral. Sabia que é possível, é possível defender doutrinas de Deus, mas sem amar a Deus? Você sabia que isso é possível? É. Os fariseus da época de Jesus faziam isso. Paulo mesmo era um rigoroso defensor da doutrina, mas não amavam a Deus. Tem gente que às vezes quer defender a doutrina é coisa boa, mas às vezes ele acaba ferindo pessoas, ele acaba fazendo mal para os outros. Ou seja,
nesse caso, os fins, eles não justificam os meios. Sabia que é possível obedecer os mandamentos de Jesus sem inteiro de coração? Íntegro. Os fariseus também faziam isso, obedecia a tudo. Dava o dízimo até da hortelã e do cominho, mas não era um. Você sabia que é possível fazer coisa certa, mas por motivo errado? Ou com motivação errada? Os homens, queridos, podem ver as obras, mas Deus vê o coração. Por isso aquela igreja precisava corrigir algumas coisas. Corrigir. O que ela precisava corrigir? Está no verso 3. Olha aí comigo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te. Veja que tem 3 verbos aí nesse versículo 3. Lembrar, guardar e arrepender. A igreja de Sardes precisava lembrar as grandes bênçãos recebidas e voltar a valorizar a sua comunhão. Quando nós olhamos para trás, como já disse, nesses 87 anos da primeira igreja em Valadares, quantas bênçãos! É outro hino. Quantas bênçãos, dizes de uma vez, a ver surpreso quanto Deus já fez. Outro verbo que aparece aqui é o verbo guardar, né? O verbo guardar. Lembra do que tens recebido e ouvido e guarda-o. A igreja precisa guardar as palavras do Senhor. O evangelho não é só para ser ouvido, como diz 2 Tessalonicenses 1:8, 1 Pedro 4:17, ou Tiago também, né? Mas é para ser guardado, guardado. É para ser obedecido. Guardar aqui é a ideia de obedecer. Guardar o mandamento não é escrever no papel e pôr no bolso. Não é guardar a Bíblia bem guardada também, não. É obedecer. Não é saber ela de cor também, não. Embora seja bom você saber ela de cor. E nem ler ela o ano todo, uma vez por ano. Embora seja bom também. Eu mesmo estou terminando minha leitura agora em dezembro, eu termino em nome de Jesus. Mas não é isso que é guardar. Guardar aqui é obedecer. E o outro verbo que aparece é o verbo arrepender. Lembra, guarda e arrepende, para voltar às obras de obediência. Nós também, como servos de Deus, precisamos, queridos, nos lembrar as bênçãos recebidas do Senhor em nossa vida, em nossa trajetória, em nosso ministério. Guardar, no sentido de obedecer e arrepender de onde nós caímos. De onde nós caímos. Aquela igreja precisava tanta de vigilância que o Senhor, de novo, repete o mandamento da vigilância, né? Se não vigiares, eu virei contra ti como um ladrão. Veja que Jesus usa a mesma figura que ele usou nos evangelhos de Mateus 24:43 e Lucas 12:39, lembra? Ele falou, filho do homem virá como ladrão de noite. É que ele está lembrando isso para a igreja. Sabe? Ele está dizendo, fica atenta, fica esperta. A hora em que não sabeis é que eu virei. No Apocalipse, Jesus prometeu vir como um ladrão. Se você olhar o capítulo 16, versículo 15, vai ver lá que ele encontrou pessoas despreparadas, pessoas que não vigiaram e por isso não tiveram o encontro. Apocalipse 16:15 diz assim: Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Tem muito crente pelado por aí. Não tem nada. Jesus vê agora, vai encontrar nu. Pessoas que não vigiam. Uma pessoa que é encontrado nu é porque não prestou atenção, não vigiou. E por último, passa muito rápido o tempo, né? Tem que falar rapidinho. Mas por último, agora o Senhor Jesus vai encorajar os fiéis. Jesus é maravilhoso. Conosco também ele é assim, né? Ele nos lembra onde nós estamos errados, né? Ele faz um diagnóstico da nossa vida.
Ele aponta as correções, não é igual um médico. Olha, você tem que fazer essa dieta assim, não pode comer sal, e etc, etc, etc. Né? Mas depois e ele encoraja os fiéis, no versículo 4. Olha, ele diz, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. Oh, glória a Deus. E comigo andarão de branco, porque são dignas disso. São poucas pessoas, né? Ele diz algumas pessoas. Poucas pessoas que não contaminaram as suas roupas, né? Os seus vestidos estão de branco, vão caminhar de branco, né? A ideia da pureza. Na igreja morta, Jesus encontrou alguém vivo. Que maravilha! Isso nos mostra, irmãos, que o julgamento, quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens, quando ele vier de fato julgar a sua igreja, alguns pensam que haverá tribulação antes, outros pensam que é depois, outros pensam que já estamos vivendo nisso. Não importa a maneira como você pensa sobre isso, mas haverá um julgamento final. E esse julgamento será individual. Isso é uma verdade que nenhuma corrente escatológica pode negar. Haverá um julgamento final. E esse julgamento será individual. Só conferir o capítulo 2, 23 e o capítulo 22, 12 de Apocalipse. Em 2 Coríntios 5, 10, o apóstolo Paulo diz que cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Veja que a salvação não é coletiva, ela é individual. Também diz, andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Que bênção. Havia pessoas ali em Sardes que não se contaminavam, que eram dignas. Jesus diz, essas pessoas aí, tem pessoas aí dignas. Claro que essa dignidade, não é, querida? Ela não vem por mérito próprio, mas é pela graça, pela misericórdia, é pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Não era por boas obras, né? Porque Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, 8 a 10, né? Que a salvação não é resultado das obras, e ele explica, para que ninguém se glorie. Nós não temos méritos para andar de branco com Jesus. Os méritos são dele, mas nós precisamos ter uma vida digna de salvos, viver como salvos, pensar como salvos, crer como salvos. Como o apóstolo Paulo também escreve aos Colossenses, capítulo 3. Vocês que já morreram com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você está buscando as coisas que são de cima? Você, meu irmão, crente do Senhor Jesus, você está buscando as coisas que são de cima, de verdade? Se essa pandemia não está fazendo você ficar atento, esperto, eu não sei o que vai fazer mais. Eu não sei. Porque essa pandemia está mostrando que o mundo está acabando mesmo. Ele já acabou, não estou sabendo. O tempo de Jesus está encurtando. Ele vem. Você é digno de andar com ele, com as vestes brancas? E no verso 5 ele arremata dizendo, né? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. A mesma promessa feita aos crentes de Sardes agora se aplica, né, ao vencedor. Terá vestiduras brancas de pureza e de vitória. As pessoas com essas vestiduras, se você for lá em Apocalipse 7, versículo 9, exato, diz assim, depois dessas coisas olhei, 7, 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do Cordeiro, trajando vestidos brancos, com palmas nas mãos.
Que maravilha, hein? Que figura, que imagem. E ele diz, de modo algum apagarei o seu nome do livro. Livro maravilhoso esse. Não apagarei o seu nome do livro da vida. Que bênção. O Senhor não apaga. O nome que já está escrito, ele não apaga. Pelo contrário, o que ele diz, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Imagina você chegando no céu e Jesus falando, ô Gabriel, vem cá, chamando o nome dos outros anjos lá, né? Não sei como é que se chama. Ô Gabriel, Miguel, vem cá, o fulano, Beltrano, você fica chamando os anjos. Falou, isso aqui é o Zé, isso aqui é a Maria, isso aqui é o Antônio. Veste uma roupa branca nele aí, que ele vai ficar aqui com a gente agora pela eternidade. Ele diz, eu confessarei o seu nome. Que maravilha. Você pensou nisso? É Jesus que vai confessar o seu nome. Você confessou o nome dele aqui, ele vai confessar o seu nome diante dos anjos, diante do Pai e diante dos anjos. Falou, papai, Jesus, ô papai. Aqui o Fernando aqui, ó. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu não sei como é que você não se emocionou de ouvir isso. O Senhor vai confessar o nome daqueles que não se contaminam, daqueles que não estão simplesmente vivendo uma vida de aparência, mas que busca servir ao Senhor e que crê no Senhor Jesus como Salvador pessoal. E que está sempre aí buscando fazer a vontade dele. Ele vai te dar uma roupa branca, ele vai te confessar diante dos anjos e do Pai. Por isso ele repete no verso 6. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Além desses ouvidos físicos, seus ouvidos espirituais estão funcionando? Estão funcionando bem? Você está ouvindo a voz de Deus? Pois hoje Deus está te falando. Deus quer uma igreja fiel a Ele. Se ela tiver obras, excelente. Se ela for famosa, bacana. Se ela tem muitos programas, legal. Mas isso não basta. Lembra da parábola da figueira? Que ele foi buscar figo, porque a figueira dizia que tinha figos, porque as folhas estavam muito bonitas, não encontrou nada. A figueira secou. Que nós, pessoalmente, não sejamos figueiras secas. Que nós, como igreja, não tenhamos aparência de quem está vivo, mas um tipo de vida de quem já morreu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe muito a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Se você tiver pergunta sobre isso, você pode enviar numa das redes sociais da igreja ou até no